Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que está em Romanos 8. Agradeço por estar junto de nós. Então vamos lá. A leitura de hoje é Romanos 8. Mas antes eu vou ler a introdução do livro da Bíblia, A Mensagem. O evento que dividiu a história em antes e depois e mudou o mundo aconteceu cerca de 30 anos antes que Paulo escrevesse essa carta. O evento Vida, Morte e Ressurreição de Jesus aconteceu num canto remoto do grande Império Romano, a província da Judéia, na Palestina. Quase ninguém percebeu, certamente ninguém, na atarefada e poderosa Roma. E quando a carta chegou a Roma, quase ninguém a leu. Pelo menos ninguém que tivesse influência. Havia muita coisa para ser lida em Roma. Decretos imperiais, poesia da melhor qualidade, filosofia moral elaborada com rinquete, e boa parte desse material era o que de melhor se produzia no mundo. Mesmo assim, em pouco tempo, com as vezes acontece, a carta superou todos os outros escritos. A carta de Paulo aos Romanos excedeu em seus leitores um impacto muito maior que a obra de todos os escritores romanos juntos. A rápida ascensão da carta até o topo da influência era um fato extraordinário, pois foi escrita por um obscuro cidadão romano que não tinha muito contato, mas tão logo inicialmente sua leitura e percebemos conteúdo excepcional. Nem a obscuridade do escritor, nem de seus leitores poderiam mantê-la ignorada por muito tempo. A carta aos Romanos é um tratado produzido por uma mente brilhante e apaixonada. É a gloriosa vida da mente dedicada ao serviço de Deus. Paulo toma o fato da morte e ressurreição de Jesus, bem testemunhado e crido com devoção, e pondera sobre suas implicações. De que maneira a morte e a ressurreição de Jesus deram um novo rumo à história da humanidade e ao mesmo tempo afetaram a vida de cada homem, mulher e criança no planeta? O que Deus vai fazer? O que significa dizer que Jesus salva? O que está por trás de tudo isso? E qual será o resultado? Essas são as questões que orientam o pensamento de Paulo. A mente de Paulo é flexível e aberta. Ele usa lógica, argumentação, poesia, imaginação, escritura, oração, criação, história e experiência. E entrelaça tudo isso nessa carta que se tornou o principal documento da teologia cristã. D. Diferente dos camponeses que viajaram com Jesus, Paulo era um intelectual instruído pelos rabis, portanto capaz de analisar passagens bíblicas. Ele também era conhecedor da lógica grega e aplicava seus conhecimentos à história de Jesus. Mas sua obra ficava mais que um trabalho da faculdade. Ele trabalhou com suas ideias enquanto escaldava encharcado pela chuva. Não, ele trabalhou suas ideias enquanto caminhava milhas e milhas através da árida Turquia, queimado pelo sol escaldante e encharcado pela chuva, acampando-se no meio do nada ou hospedando ocasionalmente em estalagem cheia de pulgas. Ele refletia sobre a cruz enquanto tentava acender o fogo para cozinhar num barco de madeira que corria risco de acender se não fosse a água do mar respingando continuamente na proa. Paulo ainda não conhecia Roma, quando escreveu para centenas de cristãos que lá residiam. E aqui acaba um mito que muita gente acha que Paulo fundou a Igreja de Roma. Não. A Igreja de Roma foi fundada por cidadãos romanos que foram convertidos no Pentecostes, que é abordado lá em Atos 2. Ele já havia encontrado alguns deles durante suas viagens em outras cidades, mas queria apresentar pessoalmente suas ideias àqueles que só tinham ouvido boatos, nem todos bons a seu respeito. Alguns eram judeus que consideravam o Messias Jesus, mas muitos não-judeus estavam a entender o que Jesus significava de fato para eles. Todavia, discutiam sobre como um seguidor de Jesus deveria viver. Por isso, faziam questão de ouvir em primeira mão a explicação de Paulo. Contexto. Provavelmente o ano 57 depois de Cristo. Roma era gigantesca para a época. Mais de 1 milhão de pessoas enxameavam os concorridos conjuntos habitacionais, as vilas elegantes e imponentes áreas públicas de mármore. O Palácio do Imperador é um complexo imenso, porque os
burocratas que controlavam o império eram, na sua maioria, empregadores. Em sua casa, os templos, alguns dedicados aos deuses tradicionais, outros homens deificados, como Júlio César, estavam por toda parte. Nero, agora com 20 anos de idade, havia se tornado imperador aos 17 anos, depois de sua mãe assassinar o próprio marido, o imperador Cláudio. Agora vamos para o capítulo 8. A solução é viver de acordo com Deus. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estavam em Cristo não precisavam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo. Como um vento forte, limpou totalmente o ar, liberando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou o seu Filho. Não tratou do problema como algo distante sem importância. Seu Filho Jesus assumiu pessoalmente a condução humana. Entrou na confusão da humanidade que vivia em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E como o código da lei pede mais que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitamos o que o Espírito está fazendo em nós. O que pensamos que podemos fazer, por isso terminamos obcecados por medir sua força moral, mesmo na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessas questões é entrar em um beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado, mas o próprio Deus está em vocês. Dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos do que nele. Quem não recebeu este Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que está falando, mas vocês o receberam e têm habitado em vós, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado. Limitações do pecado. Experimentam a vida de acordo com Deus. Não havia dúvida de que, se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atuou na vida que fez em Jesus, e eles os traz vivos para si. Quando Deus viveu e respira em vocês, Ele o faz como fez em Jesus. Vocês são libertos daquela vida morta, como seu Espírito vivendo em vocês. O corpo de vocês será tão cheio da vida quanto de Cristo. Vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida? Não há qualquer pessoa que tem que fazer tudo por si. Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar-lhe a eles um enterro definitivo e engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama, há muito que a fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma nossa identidade. Sabemos que Ele é, sabemos quem somos, Pai e Filho. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou, se enfrentarmos momentos difíceis com Ele. Então é certo que passamos momentos inesquecíveis. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os difíceis de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém, esperando pelo tudo na criação sofre restrição. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertas para o templo glorioso que viverão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor nesse mundo são apenas as dores do parto, mas isso não é apenas o nosso redor e também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nossos corpos é estéril e sem vida deseja
liberdade plena, e por isso que a esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nós sentimos assim, e mais alegre se torna a nossa expectativa. Se algum momento nós cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa, Ele ora em nós e por nós mesmos, utilizando nossos súplicos sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos e conhece as nossas condições de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim podemos ter certeza que cada um detalha em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos modelos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila, na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original, depois de decidir como seus filhos deveriam ser. Deus continuou convivendo com as pessoas, chamando-os pelo nome. Em seguida, elas afirmou numa sólida base nele mesmo, após ter feito tudo isso. Ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossas condições e se expôs a pior quando enviou o próprio filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós, de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com o escolhido de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria, ao menos apontar um dedo, aquele que morreu por nós foi ressuscitado para a vida. Está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós, achando que alguém será capaz de levar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós. Nossa, não há como, nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem a fome, nem desamparo, nem ameaça de poderes, nem punhados nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas escrituras. Eles nos matam a sangue frio, porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis e eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. E estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Então essa é a leitura de Romanos 8, na versão da Bíblia A Mensagem. Para quem está começando, eu recomendo ela, porque ela tem uma linguagem bem simples, bem entendível. E tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana, e até amanhã com mais uma leitura bíblica. E logo menos essa live estará disponível no YouTube. Tchau, tchau, e até a próxima.